Vamos começar com uma pergunta que, olha, pode surpreender. Por que será que metade, isso mesmo, 50% das pessoas que começam uma reabilitação física simplesmente desistem no meio do caminho? Para pensar um pouco. Metade. Estamos falando da metade de todas as recuperações de lesão, de toda a fisioterapia depois de uma cirurgia que não chegam ao fim. Esse número não é só uma estatística, né? Ele é um alerta gigante de que alguma coisa na forma como a gente encara a saúde precisa, e muito, mudar. Então tá, mas por que isso acontece? Vamos mergulhar um pouco nas razões por trás desse número que, convenhamos, é bem preocupante. A real é que o processo de reabilitação pode ser bem solitário, sabe? E frustrante. São aqueles exercícios repetitivos, dia após dia. O progresso, muitas vezes a gente nem sente que ele está acontecendo. E aí a motivação, bom, ela vai para o espaço. E vamos ser sinceros, quem é que tem tempo e dinheiro para ficar indo na clínica sem parar? Bom, durante muito tempo, a ciência que estuda o movimento humano teve o que a gente chama de padrão ouro, uma forma super precisa de medir cada detalhe de como a gente se mexe. Só que esse padrão tem um pequeno segredo: ele quase nunca sai de dentro do laboratório. Funciona mais ou menos assim. Imagina um laboratório lotado de câmeras especiais, tipo aquelas que usam para fazer os efeitos de Hollywood, sabe? É o que há de mais top na pesquisa. O problema, além de custar uma fortuna, o sistema todo é fixo, não sai do lugar. Não tem como levar um laboratório desses para casa, né? Mas e se a gente pudesse tirar essa ciência toda do laboratório e literalmente vesti-la? Pois é aqui que uma nova tecnologia entra em cena e muda completamente as regras do jogo. Conheçam a unidade de medida inercial, ou IMU, para facilitar. Pensa na tecnologia do seu celular, aquela que sabe se ele está de pé ou deitado. Então, é basicamente isso, só que num formato miniatura, feito para a gente conseguir entender cada mínimo movimento do corpo humano. E essa imagem aqui mostra isso perfeitamente. Ao invés de um laboratório fechado, a gente vê uma pessoa se movendo com total liberdade, no seu ambiente. Sabe o que isso quer dizer? Que agora dá para analisar a mecânica de um corredor na pista de verdade e não numa esteira. Os dados viram dados do mundo real, muito mais relevantes e, claro, muito mais úteis. É aqui que o jogo vira de verdade. A gente está falando de uma tecnologia que não é só precisa. Ela é acessível, dá para vestir, então a análise acontece onde a vida acontece. E o melhor, por ser de código aberto, ela está sempre melhorando, com a ajuda de pesquisadores do mundo todo. Olha só esse gráfico. Ele é a prova disso. A linha azul é a nossa tecnologia vestível, a de baixo custo. A vermelha é aquele sistema de laboratório que custa milhões. Repara só como elas são praticamente idênticas. A gente chegou num ponto em que a precisão de laboratório literalmente cabe no nosso bolso. Mas calma lá, porque coletar os dados é só o primeiro passo. A mágica de verdade acontece quando a gente pega esses números e faz uma coisa que parece saída de filme de ficção científica. A gente cria um gêmeo digital da pessoa. Funciona assim. Esses dados todos vão para um software que cria um modelo 3D do sistema de músculos e ossos, e esse modelo se move igualzinho à pessoa real. Com esse gêmeo digital, a gente consegue enxergar o que era invisível, tipo as forças exatas em cada músculo, em cada articulação, a todo momento. Ok, muito legal na teoria, mas e na prática, como é que isso funciona no mundo real? Imagina alguém com Parkinson. Para essa pessoa, essa tecnologia pode ser a diferença entre uma queda perigosa e agir antes que o pior aconteça. Porque com esses sensores, a gente captura os momentos que realmente importam, lá na casa da pessoa, e não só o que dá para ver numa consulta de 15 minutos. Lembra daquele problema que a gente falou no começo, dos 50% que desistem? Pois é aqui que a tecnologia vira a chave. Quando a reabilitação vira um jogo, a motivação deixa de ser só uma questão de disciplina e passa a ser diversão. O progresso vira um recorde a ser quebrado. E o potencial disso vai muito além. Cientistas estão usando as mesmas ferramentas para entender de tudo, desde a técnica de um atleta olímpico até o que faz o movimento de uma avestruz, por exemplo, ser tão eficiente. Os segredos do movimento, de todos os movimentos, estão sendo desvendados. Então, quando a gente junta todas essas peças, para onde será que a gente está indo? Qual é de fato o futuro do movimento humano? Olha, essa citação da pesquisa resume tudo perfeitamente. Basicamente, a gente não está mais falando de uma tecnologia de ponta para pouquíssimas pessoas. A gente está falando de saúde e conhecimento para todo mundo. É sobre democratizar o jeito como a gente entende nosso próprio corpo. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Por séculos, a medicina sempre foi reativa. Ela agia depois do problema aparecer. Mas agora, a gente está entrando numa era em que é possível medir e entender o movimento em tempo real. Então a grande questão é, o que vai acontecer quando a medicina parar de só reagir e começar de fato a prever?